Gente, tudo bem? Oi, galera, beleza? Hoje estamos aqui em mais um episódio de Bate-papo Bate-papo com o com o passado. passado. Faz um tempinho que lançamos o nosso último vídeo e por isso temos convidados especiais hoje. Exatamente, conseguimos trazer duas moradoras de uma tribo germânica, os saxões. Podem vir. Deem boas-vindas para Edith e Hilda. Olá, tudo bem? Eu me chamo Hilda e viemos lá da Alemanha, onde nossa tribo fica em sua maior parte. Oi, gente, eu sou Edith e estamos muito felizes por estar aqui. É um prazer receber vocês. Nos contem um pouquinho da sua origem e da origem da sua tribo. Claro! Bom, nós, os saxões, éramos uma confederação de tribos germânicas ingevônicas, originárias das barragens do norte da Germânia. É uma região que corresponde aproximadamente ao atual norte da Alemanha e partes do sul da Dinamarca. E o nome da nossa tribo deriva de Sax, ou Skrammasax, um tipo de faca curta típica de nossa cultura guerreira, mencionada pela primeira vez em fontes romanas, no século II por Ptolomeu, embora a referência mais clara se aplique em 356 d.C., durante o reinado de Juliano. Exatamente. Inicialmente, habitamos áreas ao norte do rio Elba, sobrepostas aos dos anglos, com quem nos aliamos frequentemente. Éramos também conhecidos como piratas e senhores de guerra, não como uma entidade fixa até o século VII, quando nos consolidamos na Saxônia Antiga. Uau, que interessante! Bom, vocês mencionaram alguns lugares onde vocês se instalaram. Pode nos explicar onde vocês se localizavam e como isso funcionava? Certo. É difícil explicar, até porque estávamos em vários lugares, mas vamos tentar esclarecer essa questão para vocês. Primeiramente, no continente europeu, os saxões continentais estabeleceram o Ducado da Saxônia, após o domínio carolíngio, no final do século VIII, abrangendo o norte da Alemanha. Com o tempo, o nome evoluiu para Baixa Saxônia, que era a terra original, e Alta Saxônia, onde eram as regiões mais ao sul, como a Marca de Meissen. Isso. Já na Grã-Bretanha, migraram a partir do século V, formando reinos anglo-saxões, junto aos anglos e jutos, que cobriram grande parte da Inglaterra atual, surgindo pelo leste e expandindo-se para o centro até o Mar de Severn, e mais tarde conquistando a Cornualha, mas não o país de Gales. Isso prevaleceu até o século XI, onde fomos unificados sobre Alfredo o Grande contra invasões vikings, até que caímos antes dos normandos em 1066. Por isso, nossos descendentes influenciaram culturas em Países Baixos, Bélgica, Alemanha Setentrional e além-mar, como os Estados Unidos e Canadá. Nossa, que mudança drástica! Tenho certeza que isso foi uma mudança difícil de aceitar. Não é? Eu ficaria arrasada se isso acontecesse comigo. Sim, é uma pena. Mas enfim, tenho uma pergunta para vocês. Eu também tenho uma. Posso fazer a minha primeiro? Claro, faz aí. Antes de se localizarem em lugares fixos, vocês eram nômades porque deixaram de viver assim e passaram a ser sedentários? Nossa, boa pergunta. É a Edith que vai responder essa. Tudo bem. Bom, começamos a ter esse estilo de vida, assim como muitos outros, porque, com a invenção de novas tecnologias e também novas descobertas, começamos a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. Isso nos permitiu ficar em um lugar só, pois assim não precisaríamos caçar procurar nossos recursos. Então, basicamente, foi isso que nos possibilitou de estabelecer permanentemente em um lugar só. Muito obrigada. Agora sim, eu entendi. Cris, pode fazer sua pergunta agora. Ah, claro. E como os saxões conseguiram invadir o Império Romano? Eu já respondi a outra pergunta, agora é sua vez. Tudo bem, tudo bem. Bom, invadimos o Império Romano principalmente na Britânia durante seu declínio nos séculos 4 e 5 d.C., explorando a fraqueza romana causada por crises internas, invasões bárbaras e pressões econômicas. Quando os romanos foram retirados da ilha, os britânicos ficaram frágeis. Nós, os saxões, junto de anglos e jutos, fomos chamados como defensores, mas logo passamos a conquistar a ilha. Estabelecemos reinos como Kent, Sussex e Essex, enquanto os celtas eram empurrados para o oeste. Assim se iniciou nossa dominação sobre a Britânia.
Muito obrigada por esclarecer isso. Agora vamos falar de algo mais leve. Nos contem como era a cultura, a religião e a arte de vocês. A arte anglo-saxônica surgiu com a migração dos anglo-saxões do continente no século V e cessou em 1066, com a conquista normanda. A arte privilegiava o brilho e a cor e sobrevive principalmente na arquitetura e na metalurgia. Nossa cultura era baseada principalmente na economia agropecuária, e nossa religião era uma forma de paganismo germânico que incluía a veneração a um pilar sagrado, conhecido como Irminsul, uma possível simbolização da árvore do mundo, que é bem famosa na religião nórdica. Já o nosso deus-chefe era Odin, e os rituais religiosos se centravam no Irminsul erguida em um bosque sagrado ou em rituais observados em bosques sem pilar. Os sacrifícios eram praticados para os deuses regularmente, e festivais eram realizados anualmente ou por volta de datas que depois foram cristianizadas, como o 25 de dezembro, em que se celebrava o Yule, e incluía a tradição de decorar árvores e trocar presentes. Que interessante! É mesmo? Agora será que vocês podem falar um pouco sobre a estrutura social, política e economia pra gente? Claro, a estrutura econômica era baseada principalmente na agricultura, complementada pelo comércio artesanal. A economia agrícola era organizada em torno do sistema senhorial, com cada família camponesa produzindo quase o que precisava. O sistema de campo aberto era a forma básica de organização comunitária do cultivo, com propriedades camponesas individuais na forma de faixas espalhadas entre os diferentes campos. E a pecuária e a produção de culturas foram combinadas, com o gado usado como animais de trabalho para alimentação. Já o comércio interregional estimulou a demanda por artesanato especializado, atendendo aos mercados crescentes. A estrutura social saxônica seguia uma hierarquia com nobres no topo, seguido pelos homens livres, depois classe mais baixa e os escravos, com base na crença em deidades superiores, medianas e inferiores. A lei saxônica proibia casamento entre classes, mas todas as três eram totalmente representadas em reuniões de conselhos e tinham voz em decisões legais e na legislação. Já a estrutura social e política era basicamente rural, onde todas as classes da sociedade viviam primariamente na terra. No topo do sistema social estava a Casa Real. Esta consistia no Cynin, que era o rei, e príncipes que reivindicavam uma ancestralidade comum com o Cynin. Eles tinham os privilégios e responsabilidades especiais que incluíam o serviço militar e o comando no campo. Abaixo do rei estavam os Ealdormen, a nobreza reinante. O Ealdorman era o vice-rei do Cynin em um condado, responsável pela administração e justiça, por chamar o exército e liderar suas forças no campo. A próxima classe, abaixo da escala social, foi o Thane. Um bom serviço por um Thane poderia resultar não apenas em presentes ricos, mas às vezes na concessão de terras e, em raras ocasiões, em elevações para Earl ou Ealdorman. Embaixo dos Thanes estavam os Seorlas, os homens livres, os fazendeiros e os proprietários independentes de terras que formavam o principal esteio do reino saxão, tendo como base a economia rural. Quanto nome difícil, haha. Então, nem sei como vocês lembram de tudo. Quais foram os legados que os saxões deixaram para nós na atualidade? Então, o legado dos anglo-saxões é evidente em muitos aspectos da cultura britânica contemporânea. Desde a literatura até a língua, passando pela arte e pela arquitetura, a influência anglo-saxônica continua a ser sentida. A história do nosso povo é fundamental para entender a formação da identidade inglesa e a evolução da Grã-Bretanha. Que interessante! Agora sim podemos finalizar esse episódio. Espero que tenham gostado e se quiserem mais episódios assim, comentem e deixem seu like. E esse foi mais um episódio de Bate-Papo com o Passado. Bate-papo com o passado. Tchau, Tchau, gente! gente!